Vamos continuar louvando ao Senhor agora, mas por meio da sua palavra. É a forma que o Senhor fala conosco. Então eu peço que os irmãos abram a sua Bíblia, suas Bíblias. Lá em Mateus, vamos trabalhar o texto do capítulo 11, um texto muitíssimo conhecido, mas que nem sempre é tão bem esclarecido ao nosso coração. Mateus 11, do 25 ao 30, o pessoal da mídia já está lá o texto, separado. Mateus 11, do 25 ao 30, o final do capítulo. Diz assim a palavra do Senhor. Por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Curve sua cabeça, vamos ter um momento de oração. Santo Deus, nosso Pai amado, nós te louvamos porque a Tua palavra é santa, a Tua palavra inspirada pelo Espírito Santo fala ao nosso coração e é isso que nós te pedimos nessa noite. Que o Senhor venha a iluminar a nossa mente, a abrir os nossos olhos e o nosso coração, para que tenhamos toda a atenção não ao pregador, não às palavras do pregador, mas ao ouvir a Tua voz por meio da Tua Escritura. Pai, te pedimos que o Senhor venha com esse descanso que está escrito aqui nesse texto e acalme o nosso coração e nos dê renovo por meio da Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é um texto muitíssimo conhecido, como eu já disse a vocês. Talvez muitos saibam de cabeça esse texto que diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E é muito interessante ver as aplicações desse texto. Os irmãos provavelmente já ouviram alguém falando esse texto para alguém que estava sofrendo, alguém que está passando por um momento de dificuldade, algum momento de tensão na sua família, de tensão na sua casa, e esse texto parece que cai como uma luva, trazendo esse conforto que vem da parte do Senhor. E isso é muito bom. É muito bom saber que os irmãos têm desejado acalentar uns aos outros no meio dos seus sofrimentos. É muito bom saber que a igreja se importa com aqueles que estão sofrendo, mas talvez esse não seja o melhor texto para esse tipo de coisas. Embora esse texto parece que traz esse conforto muito grande, ele talvez não esteja muito bem relacionado com esse assunto de acalmar aqueles que estão sofrendo, de trazer descanso àquele que está cansado no sentido físico da coisa, de um cansaço do corpo. Embora seja muito útil essa aplicação desse texto, mas talvez não seja essa a principal aplicação dele. Agostinho, ele fala o seguinte, tu nos despertaste para o prazer de te louvar. Pois nos criaste para ti e o nosso coração não tem sossego, o nosso coração não tem descanso enquanto não repousar em ti. É Agostinho, um teólogo do primeiro século, um dos pais da igreja, escrevendo sobre esse descanso que é encontrado em Deus, sobre esse descanso que só é encontrado no Senhor. Cristo está falando de descanso aqui. Ele está dizendo, vem até mim todo aquele que está cansado e eu darei descanso. Mas que tipo de descanso é esse que o nosso Senhor Jesus está falando aqui? Para a gente entender mais esse texto, a gente precisa voltar um pouco nos versículos. A gente tem que olhar o contexto em que ele está inserido. E antes de olhar para o texto em si, você deve lembrar de algo. Jesus Cristo aqui já está no meio da sua jornada, talvez já caminhando para o final dela, e ele já realizou muitos milagres, ele já curou muitas pessoas, ele já pregou diversas vezes. Isso aqui já é depois do Sermão do Monte, muitas pessoas já ouviram falar de Jesus. E agora ele já está nesse avanço do reino. O reino tem sido avançado, tem sido expandido e as dificuldades também têm aumentado. E isso não é algo novo. O próprio Jesus disse que quem seguisse a ele enfrentaria diversas adversidades. E aí você deve imaginar Jesus passando nas cidades e pregando. Enquanto Jesus prega, há diversas pessoas que se levantam dizendo isso é um louco, isso é um festeiro, isso é um beberrão. Ele fala em nome de demônios. Há pessoas se levantando contra o nosso Senhor Jesus no meio da sua pregação. E aí você imagina Jesus passando de várias cidades, passando de cidade em cidade e fazendo o maior milagre de todos. Dando descanso às almas abatidas, dando descanso às pessoas que estão cansadas, olhando para aquele que está cansado e trazendo a paz que só Jesus pode dar. Trazendo descanso que nem o melhor colchão pode dar, mas somente o nosso Senhor Jesus pode trazer a alma abatida. E para isso,
para que esse texto fique mais claro na sua mente, eu peço que você olhe agora para o verso 20, para que a gente volte um pouquinho nele e possa entender o que é que estava acontecendo. Olhe lá, os versos 20 até o verso 24. Diz assim: Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ao que ele diz: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma que para contigo. Se você tiver alguma dúvida sobre Sodoma, o pastor Ericon está ali. Ele pregou domingo sobre esse texto. Não esse aqui, mas o de Gênesis, falando da destruição de Sodoma e Gomorra. E aqui o próprio Cristo está dizendo que Sodoma e Gomorra serão fichinha no dia do juízo final, perto das cidades que não se arrependeram. Foi o próprio Senhor Jesus que passou, não foi Ló. Ló é uma espécie de coadjuvante, a gente ouviu isso domingo com o pastor Ericon, mas era o próprio Senhor Jesus. Não é coadjuvante nenhum. É o herói principal da história que está passando nas cidades, fazendo milagres, dando pão onde não tinha pão, curando pessoas, expulsando demônios, e as cidades o rejeitaram. É no meio dessas cidades que o rejeitam que Jesus vem falar sobre um tema que parece que não está se encaixando. Ele acabou de lançar maldições contra as cidades e vai falar sobre descanso, sobre pessoas sobrecarregadas, sobre pessoas cansadas. Ele está falando de salvação. E o que é que a gente vai entender olhando para esse texto aqui? Vamos olhar 3 verdades que estão nesse texto a respeito da salvação, ou sobre o acesso a essa salvação. A primeira verdade que está escrita nesse texto está nos versos 25 e 26, mostrando que a salvação não é para todas as pessoas. Olha o que está escrito no texto. Diz assim: Por aquele tempo exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Ele acabou de falar contra Cafarnaum, Betsaida, Corazim, mencionou até Tiro e Sidom, mencionou Sodoma e Gomorra, falando de cidades que rejeitaram o Evangelho, rejeitaram o arrependimento, rejeitaram essa salvação. O que Cristo está dizendo: sim, ó Pai, foi do teu agrado que algumas cidades, que algumas pessoas não chegassem até essa salvação, que algumas pessoas não pudessem entender. E quem são essas pessoas? Aquelas que se consideram como sábias e instruídas. Sábias e instruídas aos seus próprios olhos, pessoas arrogantes que diziam: eu sei o caminho da salvação. Pessoas que diziam: eu sei como é que eu faço para chegar no céu. Jesus olha para essas pessoas e diz: graças te dou, ó Pai. Porque estes aí que pensam isso, essas pessoas que pensam que são sábios e instruídos, graças eu te dou, que eles não vão ter o conhecimento destas coisas. Eles não vão entender o que é do reino, o que é o evangelho de fato. O que em outras palavras está escrito aqui: o Senhor não se revela a todos. Nem todas as pessoas vão ter acesso a esse caminho de salvação. Nem todas as pessoas terão esse espaço que nós tivemos, e graças a Deus, porque nós fomos escolhidos. Não é mérito nosso, não é mérito do nosso conhecimento, não somos sábios e instruídos porque temos a Cristo. Cristo é que nos escolheu. Cristo é que abriu esse caminho para nós. E essa ideia é reforçada quando ele menciona aqui esses sábios e instruídos. Ele acabou de mencionar cidades, como lá no verso 23, Cafarnaum, dizendo: Cafarnaum, você vai chegar até o céu. Ele está falando da arrogância daquele povo. Será que a sua arrogância vai fazer você chegar até o céu? Você vai subir tanto, inflar tanto, achando que é sábio, até chegar ao céu? O próprio Cristo está reputando essas cidades como, ironicamente, sábias e instruídas. Pessoas que rejeitaram o próprio Senhor Jesus, mas na verdade são arrogantes, orgulhosos, presunçosos, pessoas que são contrapostas pelos pequeninos. Olha o que Cristo faz aí. Ele contrapõe os sábios e instruídos com os pequeninos. Parece que o caminho da salvação, o caminho ao céu, está fechado, está vetado a esses que se consideram sábios e instruídos, mas está aberto aos pequeninos. Quem somos nós diante de Deus? Será que somos os pequeninos? Ou será que somos aqueles que se intitulam e se inflam dizendo ser sábios e instruídos? Provavelmente você já ouviu falar de um pastor chamado Jonathan Edwards. Ele é muito conhecido por um sermão chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Mas antes de pregar esse sermão, ele já era conhecido por outro sermão muito famoso dele chamado Uma Luz Divina
e sobrenatural. É nesse sermão chamado Uma Luz Divina e Sobrenatural que ele diz assim: é o próprio Deus quem ilumina sobrenaturalmente nosso coração e nossa alma, lá do céu. É o próprio Deus que nos faz ver a doçura e a majestade de Jesus Cristo. E Ele só concede a quem deseja conceder. Sem esta luz divina e sobrenatural, nenhum homem viria a Cristo. É esse o descanso que Cristo está falando. É esse o descanso que vem somente na salvação. Que salvação? A salvação que é concedida somente àquele que recebe a Jesus Cristo. Querido, lembre que não compete a nós explicar por que nós somos salvos. Por que eu fui escolhido e fulano não foi? Não compete a nós entender por que alguns creem no Evangelho e outros não o fazem. A soberania de Deus dará conta de todas essas dúvidas. A soberania de Deus se ocupa dessa parte em que a nós não convém sondar. O Evangelho está oculto aos arrogantes. O Evangelho está oculto aos presunçosos, aos vaidosos que pensam já ter esse conhecimento, que pensam que talvez por obras, por ler muito, por viver uma vida de rigor moral, como faziam os fariseus e os saduceus, achavam que já tinham esse caminho para o céu. Não. O que eu quero dizer com isso? A salvação é algo restrito, mas Cristo é o caminho. Nem todos serão salvos, é fato, nem todos terão esse alcance ao Senhor, mas nós que fomos alcançados devemos honrar o alcance que nos chegou, devemos honrar o bendito Cristo que nos chamou. A nossa parte, a nossa missão é reconhecer que nós não sabemos quem será alcançado. E se eu não sei quem ouvirá o Evangelho, meu trabalho é pregar, meu trabalho é ir, o seu trabalho é alcançar essas pessoas. A nossa missão é proclamar, orar, chamar para Cristo. O que acontece depois disso é mérito do próprio Deus. A nossa missão é essa, então, anunciar esse Evangelho. Então, uma segunda verdade que esse texto nos ensina está no verso 27. É dizendo que a salvação agora é fechada também aos arrogantes. Olha só o texto. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Esse parece um verso um tanto quanto contraditório, né? Dizendo que ninguém pode conhecer a Deus porque só o Filho conhece o Pai e só o Pai conhece o Filho. Então, e eu, como é que fico na história? Como é que eu vou entender, já que só um pode conhecer o outro? Então não é culpa minha. Já que eu vou para o inferno, a culpa não é minha, porque só um pode conhecer o outro. Então a culpa não é dos ímpios, talvez, a culpa não é dos homens, a culpa é do próprio Deus. Não é bem assim. O texto está dizendo, em outras palavras, que ninguém ama o Pai como o Filho. Ninguém quer agradar tanto o Pai como o Filho. Ninguém quer agradar tanto o Filho como o Pai. Ninguém ama tanto o Filho como o próprio Pai. E há um grupo de pessoas inclusos nesse texto. Todo aquele a quem o Filho o quiser revelar. O que é que importa esse texto aqui? Por que o verso 27 está inserido aqui? Ele está mostrando as cidades lá atrás que rejeitaram a Deus. As cidades que rejeitaram o próprio Filho de Deus. Agora ele fala de gente soberba, que se intitula sábio, que se intitula inteligente, que se intitula grande. E ele diz, olha, Deus só se revela a quem Ele quer revelar. Mesmo que você seja o maior doutor da lei, saiba todo o Velho Testamento, o Novo Testamento, é Deus quem escolhe. Não é por méritos de ter lido, de saber fazer ou não fazer. É Deus quem escolhe se revelar às pessoas. Ah, meu irmão, esse texto talvez seja um dos nossos maiores consolos. Preste atenção nas palavras que o próprio Cristo diz. Senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Há que em nosso meio estejam esses a quem o Filho escolheu se revelar. Que em nosso meio aqui... Essa oração, que o Filho se revele a cada um de nós. Temos que ter esse entendimento de que o Filho de Deus se revela a quem Ele quer revelar. Assim, no meio da nossa igreja, devemos orar para que os nossos pequeninos também sejam esses, alcançados pelo Senhor, sabendo que é Cristo quem chama, é Ele quem escolhe, Ele quem elege o seu povo, Ele é quem abre a porta da salvação. Mas quem seriam, então, os arrogantes que o texto contrapõe aqui? Quem seriam esses homens presunçosos? Seriam todos aqueles que acham que merecem a salvação. Seriam todos aqueles que pensam que a salvação se consegue por obediência. A esses, Cristo está dizendo, não adianta. Não adianta. Você não vai para o céu por algo que você fez ou algo que você deixa de fazer. O caminho para o céu é o Pai e o Filho. Eles é quem escolhem. Não adianta você se gabar dos seus méritos ou da falta de méritos de outra pessoa. A porta da salvação está aberta. Mas é somente aqueles a quem o Pai deseja revelar, a quem o Filho deseja revelar. Meus irmãos, será que muitas vezes não temos sido como os homens arrogantes desse texto?
Será que muitas vezes não temos sido como aqueles presunçosos que pensam que são grandes? Será que muitas vezes o nosso coração, mesmo no nosso íntimo, tem se arrogado da nossa boa doutrina, da nossa boa teologia, da nossa igreja que é organizada e nosso culto que parece um pouco mais centrado do que talvez de outras igrejas? Agora foi. A nossa teologia não deve ser motivo de arrogância. Não devemos ter um orgulho doutrinário. O nosso orgulho, entre aspas, deve ser a graça. O nosso orgulho deve ser o próprio Cristo. Não há nada em nós, não há nada nas nossas paredes ou na nossa igreja que nos faça mais merecedores do que outras igrejas. Muitas vezes, mesmo sem perceber, o nosso coração tem agido como o desses homens que se intitulam sábios, que se intitulam grandes. Somente Cristo pode proporcionar o descanso àquele que está cansado. Somente Cristo pode salvar o humilde. Somente Cristo pode nos libertar dessa correria maluca por méritos, dessa correria maluca por uma obediência salvífica que não existe. E a terceira verdade, por fim, nesse texto, nos versos 28 a 30, é de que, sim, somente Cristo pode nos encaminhar para Deus, somente Cristo pode nos conceder a salvação. Ele diz assim, vinde a mim. Depois ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. E diz também, aprendei de mim. Depois que Cristo se apresenta como o caminho de salvação e de dizer que fechará a porta aos arrogantes e presunçosos, Cristo faz um doce e caloroso convite. Ele está apresentando nos versos 28 a 29, dizendo assim, vinde a mim. O que é que ele está dizendo com isso? A porta ainda está aberta. Ele diz, tomai o meu jugo. O que é que ele está dizendo com isso? Ainda há um jugo, mas ele é muito mais leve. E ele diz assim, aprendei de mim. E o que é que ele está dizendo com isso? Eu vou estar bem pertinho de vocês, ensinando. Estejam perto de mim para aprender comigo. Então, olhando para o todo agora, para o quadro que foi pintado, os versos 25 até o verso 27 eram uma preparação para que nós entendêssemos. Não há outro caminho, não há outra esperança, é somente Cristo. As portas estão abertas. E se você é um dos pequeninos, daqueles que ouvem a voz do seu Senhor, esse caminho é também para você. Há um caminho para nós. Nós quem? Todos os que estão cansados e sobrecarregados. Todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É o que diz o Senhor. Talvez você esteja cansado de ter trabalhado o dia todo, as meninas e os meninos de terem pulado a tarde toda, mas não é sobre esse cansaço que Cristo está falando aqui. Mas que cansaço, então, seria esse que ele tem falado? Se você der um pulinho lá em Mateus 23:4, você vai entender melhor. Se você olhar para esse texto em Mateus 23:4, você vai ver o que é que estava acontecendo aqui. Havia um grupo de pessoas, os fariseus, os saduceus e os mestres da lei, que colocavam um peso muito grande sobre as pessoas, dizendo que a salvação era por algo que você fazia, que a salvação era por merecimento com base na sua obediência. E as pessoas, os cristãos comuns, os crentes comuns, já estavam cansados. Cansados de quê? De tentar chegar ao céu por esse caminho que nunca garantiu salvação. As pessoas estavam enfadadas de tentar, eu preciso viver assim, eu preciso fazer tais atos, eu preciso dar isso, eu preciso abrir mão disso, como se essa obediência fosse o caminho aos céus. E aí Cristo vem e diz, olha, eu sei que vocês já estão cansados, eu sei que vocês já estão exaustos de ouvirem os fariseus, de ouvirem os mestres da lei dizendo que vocês têm que fazer por onde merecer a graça, vocês têm que fazer por onde merecer o céu. E aí Cristo vem para esse povo que está cansado, olhando para esses mestres da lei, dizendo, olha, vocês que tanto pregam obediência, não conseguem obedecer perfeitamente. Vocês que tanto pregam salvação por meio de obras, nem vocês têm obras o bastante para chegar ao céu. Nem vocês que oprimem aqueles que têm falhado, têm conseguido cumprir esse caminho que vocês têm forçado no meio da igreja. É basicamente isso que Cristo está dizendo. Até os mestres da lei seriam reprovados no seu próprio crivo. Você já percebe que não consegue cumprir. É isso que Cristo está tentando fazer o povo refletir. Vocês não vão conseguir cumprir toda a lei. Vocês não conseguem obedecer perfeitamente. E o que é que ele diz em troca disso? Eu obedeço por você. Eu troco o seu fardo pesado pelo meu que é leve. Eu cumpro a lei que você não consegue cumprir por você. É isso que Cristo faz em nosso lugar. Eu te dou a graça. Você me dá o quê? O peso dos seus pecados. É o que Cristo faz em nosso lugar. Ele carrega o peso da cruz. Ele carrega o peso da lei. E ele diz, aprenda de mim.
O que Cristo está dizendo com isso? Eu sou o suficiente para você. Você não precisa de uma obediência meramente moralista. Você não precisa de hábitos da lei para ter um descanso na sua alma. Eu sou o descanso para a sua alma. É o que o próprio Cristo tem dito no texto. E ele já disse isso em outro lugar. Lá em João 6,35 está escrito: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Cristo está sendo enfático ao dizer: em mim há descanso. Descansando em Cristo, não mais sentiremos o peso da obediência cega. Descansando em Cristo, não mais sentiremos o peso da lei farisaica. Descansando em Cristo, não mais precisaremos correr atrás de outro descanso. O descanso de Cristo é um descanso de alma. É de saber que sim, já temos uma salvação garantida e assegurada. Nada nos toma essa salvação. Não são os seus tropeços que vão te tirar das mãos de Cristo. Não são os seus tropeços que vão fazer você cair da graça ou perder a salvação de alguma forma. Cristo já nos garantiu. E ele disse: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Era exatamente isso que a lei estava fazendo com os homens. Adicionando um jugo muito pesado, adicionando um fardo muito pesado sobre as costas do crente comum. Você deve saber que a imagem de um jugo era aquele peso que era colocado sobre as costas do animal para que eles pudessem arar uma terra. E Cristo está dizendo: olha, o meu jugo é muito mais leve. O meu jugo é muito mais suave. Fique com o meu. Fique com o meu jugo no seu lugar. Ele está dizendo: eu sei que ninguém consegue obedecer à lei, mas na verdade havia um homem que conseguia. Havia um homem que obedeceu à lei perfeitamente, e esse homem trocou o nosso jugo pelo dele. Esse homem é o Senhor Jesus Cristo, o manso e humilde, como diz o próprio texto. E ele olha para aquele que está cansado, sobrecarregado, talvez de ter vindo de outros pensamentos, de ter passeado por outras doutrinas, outros ventos de doutrina, e diz: com amor, venha para mim. Eu sou suficiente para você. Se entregue à misericórdia e graça do Senhor. Nós já cantamos isso hoje aqui, né? Esse é o Cristo que perdoou os nossos pecados, que foi morto pelos nossos pecados, que foi esmagado sem dizer uma só palavra, que se entregou aos cravos, que derramou a sua vida até a morte. Esse é o nosso Cristo que foi até a cruz. Ele nos faz viver por sua doce graça, pelos seus sofrimentos. Esse é o nosso bendito Cristo. E o resumo de tudo aquilo que ouvimos é que o verdadeiro descanso para o cansado não está na obediência da lei. Não está meramente em noites de sono bem dormidas. Assim o cansaço volta, viu? Garanto que volta. Mas o verdadeiro descanso para a nossa alma é repousar nos braços do Senhor Jesus. Descansar de fato naquele que jamais vai nos rejeitar. Descansar naquele que afasta de si os arrogantes, os orgulhosos, mas que abre a porta da salvação para todo aquele que humildemente ouve a sua voz, para aquele que humildemente atende o chamado do Senhor Jesus Cristo. Por fim, eu queria te fazer uma pergunta. Você ainda tem tentado carregar o seu fardo? Com isso, eu estou tentando trazer a ilustração do peregrino na sua mente. Lá no começo da sua jornada, o cristão, segundo John Bunyan, ele começa a sua caminhada com uma enorme mochila, um peso absurdo nas suas costas, chamado pecado. Será que você ainda tem tentado justificar, tirar os pesos do seu pecado por alguma coisa que você faz? Ah, você pecou lá atrás, você cometeu um pecado X, então agora eu tenho que dar um alto dízimo, agora eu tenho que fazer certas obras para poder tirar o peso do pecado. Meu irmão, não adianta. Nem que você faça todas as boas obras do mundo, isso seria suficiente para tirar um único pecado. Nada tiraria um único pecado da sua conta. Mas Cristo, o nosso Senhor e Salvador, na cruz pendurado, morto e ressurreto, Ele sim tira todos os nossos pecados. Ele sim apaga o escrito de dívida, apaga toda a condenação que havia em nosso lugar. Agostinho, lá no começo eu mencionei o texto dele, ele diz assim, que o nosso coração está inquieto e só repousa, só descansa quando encontra o Senhor. Esse descanso que Agostinho encontrou é o descanso que também nos alcança. É Cristo que faz tudo. É Cristo que vem com a graça, é Cristo que nos chama, é Cristo a porta, é Cristo o caminho, é Cristo a verdade, é Cristo a vida. E é de Cristo que nós precisamos. É somente Cristo que pode dar descanso para você voltar amanhã cheio de energia e trabalhar. E eu não estou falando do corpo mais uma vez. Seu corpo pode estar cheio de energia amanhã. Mas se você não tiver a mentalidade de que sua alma descansa em Cristo, nada do que a gente faz aqui na EBF faz sentido. Se você não descansa em Cristo, não adianta toda a sua labuta, não adianta todo o seu labor, o seu suor, o seu trabalho. Por fim, precisamos descansar sim no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque somente nele há salvação. Vamos orar? Santo Deus, nós te louvamos porque o teu Filho encarnado, Jesus Cristo,
veio e viveu perfeitamente em nosso lugar. Homem como nós, suportou tudo aquilo que nós passamos sem pecar nenhuma vez, sem transgredir a lei do Senhor nenhuma vez. Obedeceu perfeitamente, cumpriu toda a lei, honrou ao Senhor, viveu de modo digno do Senhor. Te louvamos porque tudo aquilo que Cristo fez foi posto na nossa conta. Te louvamos porque os nossos pecados não são mais postos na nossa conta, mas perdoados foram em Cristo. Pai, quanta graça há no Senhor. Quanta graça há no teu amor derramado ali na cruz. Por isso te pedimos, faz a nossa alma e o nosso coração descansarem em ti. Que não nos deixemos desviar por alguma arrogância teológica, por algum desejo de boas obras como se fossem caminho para a salvação. Mas que o Senhor nos lembre todos os dias do mesmo evangelho que nos chamou. Que o Senhor nos lembre todos os dias da cruz, para que possamos olhar para Jesus, para que possamos olhar para os nossos pecados passados e saber que em Ti há perdão, que em Ti há graça e misericórdia. E te pedimos isso também para que nós possamos anunciar esse evangelho, amando o Senhor de fato, mostrando a esse mundo carente que precisa do Senhor. Pai, te pedimos isso para que dentro da nossa casa, do nosso trabalho, dos nossos convívios, sejamos a boca que fala de Cristo, sejamos os braços que apontam para a cruz, sejamos o coração semelhante ao de Jesus. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.